Salve, salve, rapaziada! Eu tô na área de novo. Quem sou eu? Bom, se você tá assistindo esse vídeo aqui no meu canal, você deve saber quem eu sou, né? Leandro Levi. Seguinte, hoje eu vim falar aqui sobre a minha formação acadêmica, que eu tenho mais ou menos uns 10 anos de graduação aí, tentando me formar. Em 2007, começa a minha história acadêmica. Eu me formei no ensino médio em 2006, eu tinha 17 anos, e 2007 era o ano que eu faria 18, só que eu só faço aniversário no meio do ano, então no início do ano eu tava com 17 anos ainda. E eu tava meio perdido, como qualquer pessoa de 17 anos pode estar. Raras são as pessoas de 17 anos que sabem o que querem fazer da vida. E eu com 17 anos, eu falei pro meu pai que queria fazer faculdade de geografia, porque foi sempre ao longo da minha história escolar, foi a disciplina que eu mais me identifiquei. Eu sempre gostei de mapa, sempre gostei tanto da parte física da geografia, né, falar de relevo, solo, chuva, clima, e também a parte humana, falar de população, falar sobre economia, falar sobre política, geopolítica. Isso sempre me interessou também e eu consegui juntar essas duas paixões numa ciência, que é a geografia. Aí eu falei pro meu pai que queria fazer faculdade de geografia, mas eu tava longe de passar no vestibular e fui fazer a faculdade de geografia na Gama Filho, no ano de 2007, que era uma universidade particular, né, privada aqui do Rio de Janeiro, só que era uma universidade bem antiga e bem tradicional. E eu fui pra lá e fui fazer geografia lá. Na época, em 2007, o curso de geografia da Gama Filho, você fazia o curso e se formava tanto na licenciatura quanto no bacharel. Você tinha licença para dar aula, você fazia as disciplinas voltadas para educação, né, que todas as licenciaturas fazem, e você também fazia as disciplinas voltadas para o bacharel e ainda tinha como ter a carteirinha do CREA. E eu comecei as aulas, comecei a me deparar com os textos bem complicados, né? No primeiro período, os professores já botavam a gente pra ler Hatzel, Lablache, Lacoste, Milton Santos, Rui Moreira, Henri Lefebvre. Isso para um moleque de 17 anos que vem com a geografia da escola é bem impactante, porque a linguagem que esses escritores é uma linguagem bem complicada para um moleque de 17 anos. Eu fiquei bem assustado. Isso conjugado com o fato de que meu pai na época estava passando por um aperto econômico, né? E meu pai pagando mensalidade, e eu decidi parar. Isso sem concluir o primeiro período. Decidi parar isso no início de 2007. Porque em 2007 eu tava com uma banda, eu tava começando com essa banda, uma banda chamada Match Point. Eu tava com 17, 18 anos e eu tava empolgado com essa banda, fazendo um showzinho, ficando famosinho, a galera me adicionando no Orkut. Isso era para um moleque de 17 anos, é tudo na vida. O tempo foi passando, eu vi que a banda não ia dar certo, eu vi que eu não ia conseguir viver daquilo, virar um rockstar, né? Normal. Aí a idade foi chegando, eu fiz 19, 20. E quando eu fiz 21, saí da banda, a banda acabou e eu entrei pra indústria farmacêutica. Fui ser propagandista, né? Aqueles caras que levam amostra grátis pro médico e fazem propaganda dos seus remédios, dos seus medicamentos, dos medicamentos da sua empresa. Nesse momento, fiz faculdade de administração. Eu fiz na Universidade com C, que também era privada, e fiz 4 períodos de administração. 4 períodos não, fiz 3 períodos. Quarto nem cheguei a começar. Lá na universidade, estudando matemática e nunca curti essa parada. E trabalhando na indústria farmacêutica. Só que foi um momento muito down. Foi um momento muito bizarro da minha vida, porque eu tava trabalhando na indústria farmacêutica, me colocaram pra trabalhar numa região complicada, né? E eu com 21 anos, com carrinho na mão, tudo pago pela empresa, plano de saúde, tudo que o moleque de 21 anos quer pra começar no mercado de trabalho. Só que eu tava extremamente infeliz, tava com a minha saúde física totalmente largada, né? Comia mal pra caramba, porque você acaba colocando na comida a responsabilidade dela de te fazer sentir prazer em alguma coisa, já que a tua vida profissional tá uma merda. Então, você acaba comendo gordura, açúcar, e pra dar uma... Porra... E eu chegou com 21 anos, no final de 21 anos. No final do ano de 2010, quando eu saí da indústria farmacêutica, eu conversei com meu pai. Tava muito mal de cabeça, porque já tava vendo a idade chegar. Já tava com 21 para 22 anos, tava vendo a idade chegar. E conversei com meu pai e falei que queria voltar a fazer faculdade de geografia. Aí, nós chegamos à conclusão que eu tinha 2 caminhos. Ou voltar pra Gama Filho, só que aí estudar direito, ou então tentar um vestibular. Aí eu falei pro meu pai que eu queria tentar o vestibular, que eu falei que eu queria estudar geografia numa universidade pública. Sempre tive isso. Esse sonho de estudar na universidade pública, e naquele momento esse sonho se intensificou. E quando eu optei por fazer o pré-vestibular foi em 2011, quando eu entrei no Martins e conheci uma galera que tenho contato até hoje, uma galera super gente boa, pré-vestibular. Só que eu entrei no pré-vestibular já com 21 e a galera era um pouco mais nova que eu. Foi isso. No meio do ano, eu falei, pai, não vou conseguir passar numa universidade porque eu não tô estudando o suficiente, o vestibular é concorrido, apesar de ser pra geografia, vou tentar na Gama Filho de novo. Aí foi bizarro
bizarro porque já em 2011 a Gama Filho já andava mal das pernas, já rolavam greves, greve numa faculdade privada, que não é tão comum assim, totalmente diferente da situação que eu tinha encontrado em 2007. 2007 a faculdade pulsava, em 2011 já tava mais vazia, já o curso de geografia já era menor. Eu lembro da turma que eu iniciei em 2007, era a turma com 30 alunos. A turma que eu iniciei em 2011, no meio do ano, era com 8 alunos e, inclusive, quase não formou turma. Eu cheguei a fazer a matrícula na Universidade de Castelo Branco, que fica em Realengo, que também é privada. Aí, quando eu fiz a matrícula, me ligaram da Gama Filho falando que tinha formado turma. Eu tive que escolher entre Gama Filho e Castelo Branco. Aí eu escolhi a Gama Filho. Aí fui em 2011, 2012. Quando chegou no ano de 2013, aí já tava muito complicado de estudar na Gama Filho. A Gama Filho já tava me indo muito mal das pernas, quase não tava tendo aula. Eu ia pra aula, quando tinha aula, né, ao longo do ano de 2012, quando tinha aula eu ia pra aula, mas faltava algumas vezes. Eu não tava sentindo tanto tesão de estudar geografia na Universidade Gama Filho por ser uma universidade privada. E quando você entra na universidade, você fica a par do que tá acontecendo nas outras. Eu sempre ouvia falar da UERJ, sempre ouvia falar da UFRJ, da UF, né, até porque os professores que me davam aula na Gama Filho eram formados nessas universidades. Eu sempre tive vontade de ver qual é, estudar geografia lá nelas, né? Aí ao longo do ano de 2013, eu percebi, alguma coisa me chamou a atenção e eu percebi que o tempo de vida da Gama Filho estava se esgotando. Apesar de pensar numa falência, estava bem longe ainda a falência, eu já pensava em botar minha vida para outro lugar. Aí eu tinha duas opções. Ou eu fazia o Enem para tentar as universidades que já tinham aderido ao Enem como vestibular, e tinha o UERJ, que ainda mantinha o seu vestibular tradicional. E eu sempre achei o vestibular da UERJ mais democrático, porque você faz a primeira fase, que eles chamam de exame de qualificação. São 60 questões objetivas, né, de múltipla escolha de todas as disciplinas. E dependendo do seu conceito, você é classificado para a segunda fase, onde você faz a prova específica, de acordo com o curso que você quer cursar, né? E eu lembro que eu botei geografia, eu fiz prova de geografia, história, português e redação era para todos os cursos. Eu fiz essa prova da UERJ, eu escolhi fazer o UERJ, eu nem fiz o Enem, só que eu fiz meio desacreditado. Na primeira fase, eu lembro que eu tirei conceito A. Não sei como, porque caía biologia, química, física, matemática, português. E já tinha um tempo que eu já tinha saído do ensino médio, né? Eu não tinha contato com essas disciplinas há um tempo já e nunca fui tão bom. Eu sempre fui bom em geografia e história só. Eu, sinceramente, não sei como eu tirei conceito A. Aí cheguei na segunda fase bem classificada e eu tinha 3 opções. Ou eu botava a geografia da UERJ, Matriz, né? Que fica no bairro do Maracanã, bem famosa aqui no Rio de Janeiro, aonde eu sempre quis estudar. Ou eu botava o UERJ Caxias, Duque de Caxias, que é outra cidade aqui do lado, né? Baixada Fluminense. O UERJ FEBEF, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Ou eu botava o UERJ FFP, que é em São Gonçalo, também outra cidade, outro município aqui do Rio de Janeiro, um pouco mais longe. E a UERJ FFP era o campus da UERJ que oferecia mais vagas para os vestibulandos. E no desespero da Gama Filho falir, eu falei, vou botar para FFP, para São Gonçalo, e se eu passar, eu vejo como é que eu faço, né? Se eu vou morar lá, como é que eu faço? Não sei. Eu lembro que a segunda prova foi no dia, eu lembro, 1º de dezembro de 2013, e o resultado só saiu em janeiro. Eu fiquei nesse dezembro e janeiro aí meio no limbo, porque no início de janeiro, o MEC, Ministério da Educação, descredenciou a Gama Filho, e um diploma que não é reconhecido pelo MEC é um diploma que não vale. Então, isso significa a falência da universidade, né? Aí a Gama Filho fechou as portas, e eu fiquei da falência da Gama Filho, que foi no dia 14 de janeiro, até o resultado da UERJ, que foi no dia 20 e pouco de janeiro. Eu fiquei mais 2 semanas ou 1 semana, não lembro. Eu fiquei sem nada na vida, já com 24 anos. Imagina, eu tava na Gama Filho, já tava começando a trilhar o caminho para fazer o meu TCC, para terminar o curso e me formar pela Gama Filho. Só que em 2011, quando eu voltei pra Gama Filho, era diferente de 2007. Na verdade, eu tinha que escolher se eu queria fazer bacharel ou licenciatura, que eram 2 cursos diferentes, apesar dos 2 em geografia. Eu lembro que eu tinha horror à ideia de ser professor, né? Eu pensava com o pensamento do senso comum, né, da população como um todo. A sociedade no Brasil vê o professor como algo que sofre bastante, ninguém quer ser, né? Não é respeitado, ganha mal, então ninguém quer ser, né? E eu não queria ser. Só que quando eu botei pra UERJ FFP, na segunda fase, eu botei sabendo que lá era licenciatura, mas eu já tava tão desesperado, querendo só continuar estudando geografia, ao invés de voltar pra indústria farmacêutica, por exemplo. Eu não tinha horror a essa ideia. E quando eu botei pra FFP, eu já sabia que ia ser como professor, mas eu já tava acostumando com a ideia. Quando eu entrei na FFP, no início de 2014, eu comecei a me apaixonar, desde o primeiro período, pelo magistério, pela sala de aula, pela profissão,
né? Comecei a me apaixonar tanto pela parte boa, que é gratificante pra caramba, você ser professor e ver resultado, transformar pessoas, ajudar pessoas a se transformarem, a se tornarem cidadãs, e também pela parte ruim, que é muito grande. Como eu falei, aqui no Brasil, os professores sofrem, mas eu, sinceramente, eu escolhi resolver os problemas do magistério ao invés de resolver um problema de uma loja de shopping, por exemplo, ou de um escritório, ou da indústria farmacêutica. Então, eu tava num momento, assim, de descoberta, com 24 anos, entrei na universidade, com uma bagagem já de geografia da Gama Filhos, né? Tanto que nas primeiras disciplinas, nos primeiros períodos, talvez nos 3 primeiros períodos, eu tenha tido facilidade com algumas disciplinas, porque eu já tinha visto, né? Já tinha estudado, já tinha feito prova, trabalho sobre. Mas aí eu fui indo, peguei muitas greves na UERJ. No ano de 2014 e 2015, eu tive aula contínua, né? Eu fiz os 4 primeiros períodos, 2 em 2014 e 2 em 2015, só que sempre com aquele medo, com o fantasma da greve rondando. Tanto que no ano de 2016, quando eu tava começando o 5º período, eu tive uma semana de aula e entrou em greve, que foi a greve pré-Olimpíadas, que inclusive foi a maior greve da história da UERJ, foi a maior crise da história da UERJ, né? E eu, sinceramente, vi a UERJ falindo. Tava vendo o filme se repetir na minha vida e ver o UERJ falindo. Inclusive, tinha gente que falava que a culpa era minha, né? Fazendo uma referência a... Pera aí que eu vou pegar um pouco d'água, cara. Voltei. Água, né? Importante. Ainda mais pra quem trabalha com a voz. E na UERJ eu tive contato com pessoas, contato com professores, contato com ensinamentos que transformaram a minha vida. Eu só consegui me formar agora, em 2019, porque eu peguei a greve de 2016, teve greve em 2017, 2018 voltou, só que estava tudo atrasado. Eu me atrasei tanto por causa da UERJ, que aí foge, né, da minha alçada, e tanto por minha causa também, porque no meio dessa graduação aí, em 2015, surge o quê? Surge a Trigol. A Trigol surgiu, eu me vi tendo que ir para São Gonçalo, morando em Jacarepaguá, tendo responsabilidades também em Jacarepaguá, porque a Trigol acontecia em Jacarepaguá. Aí eu tive esse limbo aí de universidade quase falindo e Trigol bombando. Nesse meio termo aí, eu tive que, inclusive, que escolher, e eu escolhi a universidade. Teve um momento que eu saí da Trigol, mas eu não tô aqui para falar da Trigol, isso pode ser em outro vídeo. O importante tive o privilégio de ser bancado pelo meu pai, porque teve um momento que eu tive que ser bancado pelo meu pai e eu não tava trabalhando. Tanto na Gama Filho teve momentos que eu trabalhei, estudava de manhã e trabalhava de tarde pra noite, trabalhei em shopping. Só que na UERJ, quando eu decidi ir pra UERJ, meu pai abraçou a ideia comigo, meu pai e minha mãe abraçaram a ideia comigo e me bancaram financeiramente, me davam dinheiro pra passagem e eu pagava passagem intermunicipal. Eu gastava um dinheiro de passagem pra bancar almoço, xerox, eventuais congressos, tudo, inclusive saídas minhas no final de semana, eles me davam sempre uma moral e eu vou ser eternamente grato a eles, porque eu só consegui me formar por causa disso. Eu não precisava trabalhar e estudar. Se eu precisasse trabalhar e estudar, eu não tinha me formado. Talvez eu até me formasse, mas eu ia demorar mais tempo pra me formar e não ia me formar com a qualidade na qual eu me formei. E dentro da UERJ eu tive um contato com uma geografia que mudou a minha forma de eu enxergar o mundo. Eu hoje sou outra pessoa, tenho outras visões do mundo, tirando a do senso comum. Eu tenho ferramentas para enxergar o mundo sob outras óticas, sob outras perspectivas. E assim, hoje eu me formo. Há um mês atrás apresentei a minha monografia. A minha monografia foi um período muito tenso, porque já tô em outra fase da minha vida. Eu comecei a fazer a minha monografia em janeiro, com 29 anos, e terminei agora em julho, com 30 anos. Fiz 30 anos agora em junho. Foi um momento de muito aprendizado, porque eu tive que ficar muito em casa. Tive que praticar um autoconhecimento muito grande, né? Tive que entender quais são os meus limites. Tive que entender quais são as minhas virtudes, possibilidades. E foi um momento muito importante pra mim conseguir fechar. Apresentei minha monografia e agora em setembro eu colo o grau, finalmente. Beleza? Eu espero que eu tenha sido sintético, mas é isso aí, galera. Eu vou tentar fazer mais vídeos pra esse canal aqui. Tô com outros canais, tô com o canal do Flamengo. Se você não conhece ainda, eu me filmo indo pro Maracanã. Eu vou botar aqui em cima. E agora eu tô aqui dando aula em alguns lugares. Professor conseguir emprego no meio do ano é difícil, geralmente é no início do ano, então agora no momento eu tô dando aula em alguns lugares e um pouco de tempo livre, então eu vou usar esse tempo livre aqui para trazer um pouco de resenha para vocês sobre alguns assuntos que eu tenho vontade de falar. Dá o curtir aqui embaixo e sempre volte aqui, sempre volte, porque eu sempre vou estar fazendo alguma coisa, pode demorar, mas eu vou fazer alguma coisa, beleza? Então é isso, galera, é isso, valeu, tamo junto, é nóis.